Umas notas prévias relativamente àquilo que vos queria dizer. Mas é impossível não fazer essas notas prévias numa sessão como esta. Há nestas sessões um lado formal e um lado informal. O lado formal é aquele que corresponde à passagem de testemunho. Saem uns, entram outros. O lado informal tem a ver com aquilo que cada qual diz no momento da passagem de testemunho. E que é um pouco o retrato do que vai na sua alma. E eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral Santa pelo testemunho que aqui nos deixou, notável do ponto de vista de escrita e profundo do ponto de vista de conteúdo, em termos de magistério intelectual e de magistério moral ou ético. Isso é muito importante. É muito importante num tempo como este, que é um tempo em que muitas vezes temos a noção de uma obnubilação, de um apagamento, de um desaparecimento de valores, a reafirmação desses valores e dessa preocupação. E não queria deixar de registar muito apreço, muito respeito e muita admiração pelo testemunho que aqui hoje nos deixou. Em segundo lugar, também não posso deixar de referir as palavras do Sr. Presidente cessante. Ele, quando chegou aqui, enganou-se e cumprimentou-se a si mesmo. Mas cumprimentou-se muito bem, porque merece esse cumprimento. Foi um ato falhado, foi um lapso, mas que tem uma justificação. Exercer este tipo de cargos é uma forma de serviço à coletividade, que implica muito sacrifício pessoal, muito sacrifício profissional, muito sacrifício familiar, muito sacrifício cívico. E aqueles que já desempenharam, aqueles que vão desempenhar, os que estão a desempenhar, aqui presentes, sabem que tudo isso é verdade. E por isso a emoção com que agradeceu aos seus companheiros de percurso, a saudade com que sai do exercício da função e não escondeu, significam o empenho que colocou no desempenho, no exercício, na vivência, na quase aventura diária, na aventura cotidiana de contribuir com a sua vontade, com a sua criatividade, com o seu espírito jovem, para uma função bem difícil nos anos que atravessou. E fiz bem em ter evocado o antecessor, porque o somatório dos mandatos correspondeu a um período de crise na sociedade portuguesa. Foram 6 anos de começo de crise e de começo da saída da crise, muito complexos e muito exigentes para os dirigentes de instituições como esta. Finalmente, para o Sr. Presidente eleito. Para o Sr. Presidente eleito, no seu estilo diverso do estilo do Presidente cessante, mais seco, menos evocativo. Também é verdade que só será evocativo daqui por 3 anos, eu cá estarei para testemunhá-lo. Mas, e nessa altura, terá muito para contar. O início de funções é sempre um momento particularmente ridente e inspirador para quem avança. A cessação de funções é sempre um momento de emoção próprio da partida, mas para o Sr. Presidente que inicia funções, não queria também deixar de lhe dizer como me impressionou a evocação histórica que fez. Porque precisamente nos momentos difíceis, as grandes instituições têm de buscar a sua inspiração às raízes, ao momento fundacional, o que justificou o seu nascimento.
a dificuldade desse nascimento, a problemática da sua afirmação, quer no plano académico, quer no plano da organização associativa e do seu reconhecimento da comunidade nacional. E foi, de facto, um caminho difícil, muito árduo. Fez bem em ter aqui elogiado uma figura, porque é uma figura emblemática da nossa arquitetura, o arquiteto Nuno Teotónio Pereira. Por aquilo que ele tinha, que era uma fé ilimitada naquilo que fazia. Ele foi um missionário ao serviço da arquitetura em Portugal. Aliás, foi missionário ao serviço de tudo aquilo que abraçou como causa. E, portanto, é um bom símbolo. Eu lembrei-me de outros, que não vou nomear, primeiro para não minimizar a referência cimeira do arquiteto Nuno Teotónio Pereira, e, segundo lugar, para não enverdar por disputas sempre muito complexas na citação de nomes. Mas foi um nome bem escolhido, porque aquilo que é exigido hoje a esta ordem tem muito a ver com o que foi o espírito missionário de Nuno Teotónio Pereira há umas décadas atrás. E dito isto, agradeço o convite para estar presente nesta tomada de posse dos novos órgãos dirigentes da Ordem dos Arquitetos. Ao Presidente, interessa sempre estar a par da vida portuguesa. A vida do Estado, a vida dos cidadãos e também a vida de associações, fundações, sindicatos, ordens profissionais, academias, empresas. Nem tudo é Estado, nem tudo é indivíduo, e uma sociedade livre e pujante faz-se destas agremiações, sejam elas académicas, laborais, técnicas, deontológicas, mecenáticas ou outras. Sem elas seria muito mais pobre o tecido vivo da sociedade portuguesa. Tive a oportunidade de receber há dias representantes da direção cessante e da direção eleita desta Ordem dos Arquitetos. Pude ouvir as conclusões do vosso último congresso e inquirir e ser informado acerca dos desafios e dos problemas que enfrentam os arquitetos portugueses, em termos de encomendas, internacionalização, a imigração voluntária ou de recurso, dificuldades económicas, diferendos legislativos. De tudo tomei boa nota e contam com o Presidente da República naquilo que esteja dentro das funções presidenciais, como está certamente a aproximar posições divergentes, promovendo o diálogo. Ninguém, contudo, se pode substituir aos arquitetos na defesa dos arquitetos. E para isso, aqui está a sua ordem. Mas os arquitetos sabem, como tive a oportunidade de dizer no nosso encontro da semana passada, que a classe goza do respeito e da admiração da generalidade dos portugueses. O que, como também sabem, não é um facto do qual todas as classes se possam, na mesma exata medida, orgulhar. Esse respeito e essa admiração resulta, desde logo, de vivermos na cidade, mas também em vilas e aldeias, que os arquitetos construíram e constroem. Naturalmente, uns mais inspirados do que outros, tudo dependente de juízes por natureza subjetivos. Uns com mais meios do que outros, uns com mais liberdade criativa e orçamental do que outros. Os arquitetos são os artífices das nossas casas, mudas testemunhas da vida, como lhe chamou Rui Belo, num poema que de certo bem conheceis e que se chama "Oh, as casas, as casas, as casas". As nossas casas, as dos outros, aquelas pelas quais passamos, os edifícios públicos,
os monumentos, os teatros, os hospitais, os palácios, as escolas, enfim, a nossa vida, da qual as casas são testemunhas. Mas também é verdade que os arquitetos portugueses são uma classe reconhecida internacionalmente, que somos vistos lá fora, por todo o mundo, como um país de arquitetos. E não apenas por causa dos dois notáveis Pritzkers portugueses. Somos bons no que fazemos e somos identificados pela nossa qualidade. Uma experiência da qual, mais uma vez, nem todas as classes se podem orgulhar com tanto fundamento. Ciosos da maneira como esse mundo nos olha, os portugueses estendem ainda mais a sua admiração aos arquitetos. E é muito justo que assim seja. Como disse, ouvi-vos há dias e ouvi-vos hoje. Cabe-me, enquanto Presidente, ouvir. Mas também me cabe dar uma palavra de estímulo. Tal como já tive a oportunidade de transmitir, é decisivo que a classe dos arquitetos se abra mais à sociedade. E isso é um compromisso político, no sentido cívico do termo. Tem acontecido que setores da sociedade portuguesa se fecham em querelas internas, em atitudes de casta, num ensimismamento estéril, não deixando de atender aos problemas que legitimamente preocupam os filiados na ordem, nomeadamente os que decorrem das condições económicas que afetam a procura de trabalhos de arquitetura, bem como a questão da concorrência de esferas entre os arquitetos e outras classes profissionais. Sem descurar isso, dizia, cabe igualmente aos novos corpos dirigentes que saúdo corresponder à boa imagem que a sociedade tem de vós. É preciso manter uma constante preocupação de envolvimento com as comunidades locais, de atenção ao património, de comunicação com o público, ter uma ordem que participa ativamente na conformação da coisa pública, do mesmo modo que são os vossos edifícios que definem a linha do céu das nossas cidades. À ordem dos arquitetos, os meus muito sinceros votos de bom sucesso. Como Presidente, sei que o sucesso dos arquitetos é também o sucesso de todos os portugueses. Muito obrigado.